Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar aí sobre uma notícia que repercutiu bastante nos últimos dias, que é exatamente sobre o fundo imobiliário KNRI11, um excelente fundo, um dos fundos mais importantes e maiores da nossa Bolsa de Valores. E uma notícia que saiu recentemente sobre esse fundo, sobre esse ativo, é que ele conseguiu fazer a alocação de um prédio, de um edifício, de uma torre comercial que ainda está em construção. Então, ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos comentar um pouquinho, vamos repercutir um pouquinho sobre essa notícia e aproveitar o gancho para comentar um pouquinho sobre essa classe, sobre a classe dos fundos imobiliários. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não esteja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então, como nós comentamos lá no início desse nosso encontro, ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a repercussão de uma notícia sobre um determinado fundo da nossa Bolsa de Valores, e no caso aqui o fundo em questão é o KNRI11, e o KNRI, para você que não conhece, é um dos maiores fundos, um dos fundos mais importantes e mais sólidos da nossa Bolsa de Valores, um fundo aí com excelentes números, e ele é um fundo que investe em galpões logísticos e em escritórios e em torres comerciais. E um ponto principal, um ponto importante sobre esse fundo, que é o que vai permear, que é o que vai nortear esse nosso vídeo de hoje, foi uma notícia que saiu nos últimos dias sobre o KNRI, que mostra justamente que ele conseguiu ali fazer a alocação de um prédio ainda em construção. Então isso mostra a força, isso mostra ali o respeito, digamos assim, a solidez desse fundo no mercado financeiro, no mercado imobiliário como um todo, porque você imagina, você está construindo ali uma casa, está construindo um prédio e ainda na construção você já consegue ali alugar uma parte desse prédio, fazer a alocação de parte desse prédio para um grande inquilino. E vale ressaltar aqui alguns pontos sobre essa notícia, sobre esse momento, sobre essa situação do KNRI, é que além dele conseguir já alugar um prédio que está em construção, ele alugou uma grande parte desse imóvel, certo? A empresa em questão, o inquilino em questão, ele alugou do 7º até o 25º andar desse prédio, dessa torre comercial. E só para você ter uma noção de espaço, uma noção de área, essa área alocada, essa área que essa empresa, que esse inquilino alugou, ela em toda a sua extensão, ela ocupa quase 40 mil metros quadrados desse prédio, desse edifício do KNRI. Então são alguns pontos que caminham, que dão um respaldo maior, que dão um respeito maior para o KNRI, certo? E para você ter noção, como as notícias, como os pontos sobre essa notícia, eles só melhoram, é que esse tal inquilino, para você que ainda não conhece, esse tal locatário desse edifício do KNRI, nada mais é que a Amazon, uma das maiores empresas, uma empresa multinacional, uma das maiores e mais valiosas empresas do mercado global como um todo. Então o KNRI ele conseguiu de fato uma façanha, por assim dizer, no setor imobiliário. Ele alugou um prédio em construção, ele alugou uma grande parte já desse prédio, ele alugou cerca de 40 mil metros quadrados dessa torre comercial e, como se já não fosse o bastante, esse inquilino, esse locatário nada mais é que a Amazon, uma das maiores empresas do mundo. E um ponto bem interessante desse movimento, dessa notícia, desse aluguel, digamos assim, também é o valor do aluguel, também é o valor que a Amazon, que a empresa vai pagar para esse fundo pelo aluguel do seu imóvel. E pasmem, o valor desse aluguel mensalmente, tá? Ele gira em torno de 6,6 milhões de reais. Então, é um aporte bem forte dessa empresa, é um aporte bem forte no caixa, no patrimônio do KNRI11. Então, com tudo isso, você já, só por esses pontos, sem nem analisar direito o KNRI, você já pode considerar que é um bom ativo, que é um ótimo ativo da nossa Bolsa de Valores, do nosso mercado financeiro como um todo, um fundo que tem o seu respeito, tem o seu respaldo, tem o seu reconhecimento no mercado imobiliário, no mercado financeiro como um todo, e um fundo bem forte, um fundo que tem um patrimônio forte, tem um caixa forte, tem um fluxo de receita, um fluxo de caixa bem forte. Então isso só tende ali a beneficiar os seus investidores, os seus cotistas,
as pessoas que investem, que têm dinheiro nesse fundo imobiliário. Então aqui trazendo para o nosso contexto, trazendo aqui para os nossos estudos como investidor, essa classe dos fundos imobiliários por todos esses pontos, é uma classe bem interessante para o nosso investimento e principalmente para você que gosta de investir na classe, no setor imobiliário brasileiro, porque como você notou por todas essas notícias, por todos esses pontos, só sobre essa notícia do KNRI, é que você consegue ali investir em um ativo, em um fundo imobiliário que por meio dele, diretamente, você vai estar conseguindo ali investir em grandes imóveis, vai estar ali exposto a um ativo, a um fundo bem seguro e bem sólido no mercado imobiliário. Então, essa é a graça, digamos assim, de você investir no setor imobiliário por meio de um fundo de investimento imobiliário como o KNRI, porque você tem ali um baixo custo inicial para você se expor a esse mercado, com cerca ali de 100, 150 reais. Você consegue comprar uma cota desse fundo imobiliário do KNRI, por exemplo, então com um valor bem acessível, digamos assim, você já consegue ali comprar uma cota, já consegue ali ser um cotista e ser um dos donos indiretamente de todos os imóveis que estão no portfólio do KNRI. E um outro ponto, obviamente, é que você vai estar exposto ali por meio do investimento em fundos imobiliários, é que diferentemente do investimento no setor imobiliário tradicional, diferentemente do investimento de você construir, de você comprar uma casa e ter todo o trabalho, ter todo o trâmite ali de alugar essa casa para um inquilino muitas vezes desconhecido seu, você vai ali por meio dos fundos imobiliários está exposto a um setor, a um mercado bem mais seguro, a um setor bem mais confiável, porque como nós comentamos, um dos inquilinos, apenas um dos inquilinos, certo? Do KNRI é nada mais nada menos que a Amazon, uma das maiores empresas do mundo. Então, por meio desse fundo, você vai estar também exposto a um setor, a um mercado bem sólido e bem confiável, por assim dizer. Então aí, além dessa possibilidade de se expor ao setor imobiliário por meio de um baixo custo e também se expor ao setor imobiliário de uma maneira bem mais segura, por meio do investimento em fundos imobiliários, você também consegue receber ali uma renda passiva e mensal direto na sua conta da sua corretora. Então, como nós comentamos lá, o aluguel que a Amazon vai pagar por essa área que ela alugou desse edifício, dessa torre do KNRI, está girando em torno de 6,6 milhões de reais todos os meses, e aí o KNRI, o fundo imobiliário que tem a gestão daquele patrimônio, daquele imóvel, vai pegar uma parte desse aluguel e repassar para nós investidores na forma ali de dividendos. Então, quanto mais cotas você possui de um fundo imobiliário, mais dividendo você recebe todos os meses. Então, era esse ponto, era esse tema que eu queria trazer, essa temática que eu queria trazer para esse nosso vídeo de hoje, certo? Era exatamente repercutir essa notícia que deu bastante o que falar nos últimos dias do KNRI e trazer essa notícia para o nosso contexto aqui da nossa conversa sobre os temas, sobre as classes de investimentos, no caso de hoje, a classe dos fundos imobiliários e todos os benefícios que você encontra nesse investimento, no investimento nessa classe aqui de renda variável. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso encontro de hoje. O primeiro vídeo dessa nossa quinta-feira, que como nós comentamos no último vídeo, o que saiu lá na terça, esses vídeos de quinta vão servir mais para comentar esses assuntos, esses temas que vão surgir ao longo da semana, essas novidades que vão surgir sobre o mercado financeiro e para comentar algum ponto ali que precisa de mais atenção, que precisa de mais objetividade, que você tem interesse em conhecer sobre o mercado financeiro. Então, no mais, novamente eu espero que você tenha gostado e principalmente compreendido e entendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso encontro de hoje. E de novo eu te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também espero só você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!